Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavallini. Vamos conversar? Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar de um assunto bastante relevante. Nós vamos falar sobre mulheres e negros na tecnologia. É um assunto muito importante. Eu sei que ainda tem muita gente que acredita que não existe preconceito e tudo mais. Eu não vou focar nisso hoje. Eu quero focar hoje num ponto de vista muito mais prático, ou seja, como é que as empresas fazem para isso acontecer e até antes disso, por que elas deveriam fazer isso acontecer, né? Então eu quero focar nesses dois pontos. Vale também uma observação aqui, né? O papo hoje tem um foco um pouco em mulheres e negros, mas acho que vale também para outros perfis, gays, trans, pessoas com necessidades especiais, enfim, vale para qualquer outro grupo que passa pelo mesmo tipo de dificuldade. E para falar sobre isso, eu trouxe a Silvana Bahia, ela é diretora do OLEB, uma organização social que trabalha com tecnologia e diversidade. Ela também é coordenadora do Preta Lab, que é um projeto de estímulo a mulheres negras no universo de tecnologia e inovação. Silvana, bem-vinda. Oi, Ricardo, obrigada, muito obrigada pelo convite. Silvana, deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Essa é uma pauta de esquerda ou não? Engraçado, nunca tinha parado para pensar nisso. Depende do que as pessoas entendem do que é ser esquerda, né? Estou te provocando porque normalmente quando se fala de algumas pautas que são relevantes, né, infelizmente hoje tudo virou a história da polarização. Uhum. E aí eu estou fazendo essa provocação justamente para tentar quebrar essa história, né, de que isso é uma pauta muito maior, mas a hora que a gente polariza isso, ela entra numa discussão que perde o sentido, né? Infelizmente, né? Porque, na verdade, isso é uma pauta social, né? Uma pauta que independe de direita ou esquerda. Mas se a gente olha para esse mundo polarizado, né? E que, de fato, quando a gente fala essas palavras, direitos humanos, direitos sociais, justiça social, isso acaba estando muito mais associado a um discurso de esquerda, a uma prática de esquerda, né? Mas acho que hoje talvez fique claro, a gente vai discutir mais para frente agora no papo, de entender também por que essas coisas, por que são relevantes, né? A gente vai falar muito de grana, muito de empresa, tudo, acho que talvez ajude a quebrar um pouco essa história. Agora, deixa eu te perguntar fazer uma outra provocação também. Mulher manda bem exatas ou não? Mandamos super bem. Eu estou perguntando isso porque assim, ainda tem gente, né? Eu acho meio imbecil ainda ter que defender isso ainda hoje, mas ainda tem gente que acha o contrário, né? Sim. Mesmo quando você tem todas as provas do mundo, assim, a gente tem vários relatórios, saiu há pouco tempo aquele relatório internacional sobre inteligência artificial, tem McKinsey, Harvard, Stanford, ou seja, um monte de faculdades e consultorias que são importantes e mostram que, por exemplo, a quantidade de mulheres que tem envolvidas, inclusive no Brasil, é sempre 50% para cima, né? Você tem, tudo bem, Singapura tem menos, mas você tem, por exemplo, Holanda, que é 82% de participação feminina. Eu acho que esses dados... Primeiro que eu acho que isso é um mito, né, que foi criado, enfim, muito calcado aí, né, no machismo, de que mulher serve para determinadas coisas e não para outras. E segundo que eu acho que quando a gente olha para esses dados, né, e vê que geralmente as mulheres são 50-50 nesses espaços, ou menos, ou mais, acho que isso está diretamente ligado a uma questão de acesso e a oportunidades também, né? Porque quando a gente cresce já num contexto onde mulheres não são boas para determinados assuntos, a gente nem experimenta esses determinados assuntos, né? Então, é como quando a gente é criança que a gente ganha bonequinha, panelinha, e os meninos ganham o Lego, o brinquedo de montar, a ferramenta, né? Então, você vê que isso, na verdade, não é uma coisa que acontece, acho que, quando a gente cresce, né? Essa falta de oportunidade ou essa falta de acesso. Na verdade, eu acho que essa experimentação ela já não é estimulada desde que a gente é criança, né? Eu não sei se você já viu isso, aquela história da cor rosa e da cor azul. Há muito tempo atrás, a cor que era a cor masculina era a cor rosa. Eu não sabia. Então, assim, você percebe, assim, quando você vê esse tipo de coisa, você entende como essa doutrinação, né, digamos assim, do inconsciente coletivo que acaba mudando, né? Então, quando escolhe azul, quando escolhe rosa,
e vai adestrando a gente a entender que isso aqui é mulher, isso aqui é homem, que isso tudo é mais. profissão de homem, que isso é profissão de mulher, né? Isso. E eu acho que isso vem da estrutura mesmo, né? De uma coisa que é cultural. Quero centralizar nosso papo aqui em dois assuntos principais. Por que a gente deveria integrar mais mulheres negras e trans, enfim, né, nesse contexto? E o segundo bloco seria como fazer isso, né? Então, estou querendo ser mais prático. Uhum. E entrando no primeiro bloco do por que fazer isso, eu queria que você explicasse um pouco de alguns motivos que você imagina. Por que uma grande corporação hoje, ou por que uma média, uma pequena corporação, deveria se preocupar em fazer isso? Eu acho que, olhando primeiro para o lado da organização, né? Pluralidade de olhares, de backgrounds, de trajetórias, de bagagens, geralmente elas impactam em performances melhores em lucro, né? Então, quando a gente tem muita pesquisa que vai dizer isso, que quanto mais diversidade a gente tem, mais lucro as empresas têm, né? E aí, por que isso acontece? Porque elas têm serviços melhores, elas têm produtos melhores, porque elas conseguem englobar mais visões de mundo dentro dos seus serviços, né? Então, olhando para o lado das empresas, isso é algo que está aí comprovado com vários dados. Olhando para o lado da você tem, desculpa te interromper, você tem inclusive dados da McKinsey mostrando que no mundo inteiro, quando você tem na empresa uma diversidade de gênero, você aumenta o seu resultado, a sua margem de lucro em 21%, e quando você tem diversidade ainda mais ampla, né, étnica, cultural e tudo mais, o aumento chega a ser 33% nessa margem. Exatamente, né? Exatamente. E aí é legal sempre de trazer esses dados, Ricardo, porque tira essa visão de um lugar assistencialista, né? Que tem que ter diversidade porque agora isso está na moda e porque a gente quer sair bem, politicamente correto dentro de um contexto de mundo, né? Então, acho que o bom desses dados e das pesquisas é que dá concretude para uma questão que é o interesse, né, do mundo corporativo, das empresas, que é impactar os lucros, né? Lucrar mais, enfim, ganhar mais. Agora você falou de duas coisas, né? Você falou de grana. Eu acho que isso é relativo. Acho que é importante também a gente dizer que, principalmente no Brasil, uma boa parte do consumo será feito por mulheres e negros, né? Uhum. Então, também uma coisa que a gente percebe muito em comunicação e publicidade, que assim, se você não tem identificação, você tem menos consumo. Então, você falou de grana, acho que é relativo, acho que é importante a gente dizer isso. A segunda coisa que você comentou também em relação à grana é a questão de inovação, né? Uhum. De uma equipe não diversa, você tem um consenso, esse consenso gera mediocridade. Eu trabalho muito com inovação, eu vejo isso, né? Então, faz muito sentido a gente ter várias cabeças diferentes pensando, tendo produções diferentes para buscar valor para o negócio. Enfim, não adianta você falar de usuário como centro se você não entende usuário, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que, olhando para o lado da sociedade, a gente percebe hoje, né, e aí também tem muita pesquisa que diz isso, que a tecnologia que a gente usa, ela é criada por um tipo padrão de pessoas, né, em sua maioria, né? E aí eu estou falando de homens que performam a heteronormatividade, a heterossexualidade, brancos, classe média, classe alta. Então, geralmente, as tecnologias que a gente usa, elas são criadas por esse grupo padrão de pessoas, né? E quando a gente olha para o Brasil, que é um país tão diverso e tão plural, a gente percebe também o quanto que essa não diversidade na produção de tecnologia pode impactar de diversas formas, né? Eu gosto de começar do começo, Ricardo, e olhando assim, a gente vive há pelo menos mais de 10 anos aí com um boom de várias criações de tecnologia para tudo, tecnologia para reduzir saudade, tecnologia... Eu fico sempre pensando nisso, né? O que são essas videoconferências? Isso seria impossível há 20 anos atrás. Enfim, a gente vê que, de fato, a gente tem um aumento de produção de tecnologia e um aumento de consumo, mas que essa tecnologia toda não serviu para diminuir as desigualdades, né? E aí eu estou falando de desigualdade bem amplo mesmo, assim. O que a gente acha, né, que poderia talvez reduzir
um pouco dessa desigualdade é quando pessoas diferentes podem produzir tecnologia para problemas reais e diferentes, né? Porque também tem muitos dados que mostram aí que quando não tem diversidade na tecnologia, aumenta a desigualdade, né? Então, recentemente, esse ano, saiu uma matéria do Intercept, se eu não me engano, falando que mais de 90% dos casos de prisão feita por reconhecimento facial eram de pessoas negras. Quando a gente olha para o Brasil, onde a população negra é mais de 50%, a gente pode compreender um pouco mais qual o impacto que isso tem na vida da sociedade, né? Em relação à inteligência artificial, a gente tem uma questão séria que é muito discutida no mundo inteiro, que é a questão do viés, né? Como a inteligência artificial ela funciona? Você alimentando ela com dados, né? Ela aprende com essa injeção de dados. Se esses dados já têm algum viés, né? E aí pode ser um viés de preconceito, pode ser um viés de qualquer outro tipo, um viés de negócio, a resposta que você tiver também vai ter viés, né? Então isso é um problema que as empresas precisam tratar não só no âmbito social, mas no âmbito de negócio. Exato. Mesmo. É uma coisa bem séria que as empresas precisam se preocupar com isso e, obviamente, a sociedade também. E né? aí tem uma coisa que eu acho também importante de frisar, é que a inteligência artificial, né, os algoritmos, trabalham com probabilidades, né, que são exatamente esses dados que alimentam, né, essas escolhas aí. E aí é legal e interessante de perceber que a gente também tem delegado muitas das decisões, né, das nossas vidas, assim, para esses algoritmos. Né? E aí eu estou falando desde a decisão de quem vai ser preso e quem não vai, mas também, sei lá, da música que você ouve no seu aplicativo de música. Né? Porque, no fundo, tudo isso é isso. A máquina, a inteligência artificial, ela aprende a partir desses dados. E o que não está ali não é compreendido? Né? Então, o que eu sempre fico me perguntando é o quanto que a gente aumenta de exclusão, quanto que, de fato, a gente está incluindo, né, com essas tecnologias todas que a gente tem hoje em dia, e o quanto que a gente também está excluindo. Né? Agora, Silvana, como a gente muda isso? Né? A gente falou sobre por que é relevante mudar esse cenário, né? Tanto do ponto de vista social, mas, para mim, o que eu acho que é mais prático para as empresas é explicar onde que isso muda no ponteiro delas, né? Onde muda na curva de receita e lucratividade. Mas eu falo com muita gente de alta liderança em empresa, eu percebo que tem muita gente legal tentando fazer mudança, tentando fazer, mas é muito complicado também. Né? Nas conversas que eu tenho, eu sinto que as pessoas estão querendo fazer, mas não é tão simples. Não né? é tão simples. Como é que a gente, do ponto de vista prático, o que as empresas, o que o RH nas empresas, o que eles podem fazer ou que eles têm que mudar para começar a mudar isso? Eu acho que, do ponto de vista prático, a primeira coisa é entender que isso não é uma mudança de curto prazo. Ok. Né? Isso é uma mudança de cultura, principalmente, é uma mudança de pensamento e que a gente precisa investir para que ela, de fato, aconteça e comece a gerar a transformação que a gente quer ver. Hoje a gente pensa, né? Contratar pessoas negras, eu quero desenvolvedores negros, eu recebo muita demanda assim, de empresas de grande porte e médio porte também, querendo chegar nesses talentos negros. Né? O que a gente sabe que é uma realidade hoje é que a gente também precisa investir na formação desses talentos. Né? Então, eu acho que praticamente hoje, pelo menos 3 coisas as empresas precisam entender, né, na prática. Uma é que isso é um investimento a médio e longo prazo. Outra é como que a gente consegue desburocratizar processos seletivos que muitas vezes exigem coisas que as pessoas nem usam, ou que elas podem ter algum outro tipo de recurso para facilitar o entendimento, e incluir mais pessoas nesses espaços. E aí eu não estou falando de um déficit de falta de sapiência, de profissionalismo. O que eu estou dizendo é que existe, de fato, um baixo número, né, de pessoas negras hoje. Sim. Formadas, ainda que seja um número que, ok, é importante dizer, existem essas pessoas, mas precisa ter mais, né? E a gente não tem. Mas você comentou de 3, né? Você falou de alinhar expectativas, que é uma coisa de médio e longo prazo, precisa de investir nisso. Você falou de a gente trabalhar o processo seletivo, vou querer entrar com mais profundidade nisso. E o que seria a terceira? E acho que a terceira coisa é investir nessa formação. Tá.
Agora, vamos falar do processo seletivo. O que efetivamente eu posso mudar no processo seletivo da minha empresa para ajudar nisso? Eu acho que, primeiro de tudo, talvez seja olhar para quais são os vieses, né, que a gente coloca nos nossos processos seletivos, né? Quando a gente diz, sei lá, por exemplo, para uma vaga, inglês fluente, às vezes não necessariamente aquela vaga necessita de um inglês fluente, né? Mas um inglês intermediário ou um inglês técnico dá conta da pessoa executar o trabalho dela. Talvez eu acho que olhar para esses mecanismos, porque quando você pensa em inglês, por exemplo, você já exclui um monte de gente no Brasil, né? Porque muita gente não fala inglês. E dá para trabalhar, dá para fazer coisas que você pode usar um tradutor online e que isso não vai comprometer tanto o seu trabalho, né? Ou que eu posso investir no treinamento de inglês dos meus profissionais da base, por E exemplo. quando a pessoa já está dentro, eu acho que, sem dúvida, investir num curso de inglês, numa prática onde essa pessoa, de fato, consiga desenvolver essa habilidade, porque a gente sabe que é importante falar inglês, mas excluir as pessoas de processos porque não tem inglês, quando o inglês não é um trabalho que você vai falar 100% inglês, entendeu? Eu já acho que isso já resolveria bastante coisa. Ou seja, nós estamos falando aí de desenvolver processos considerando as desigualdades, porque quando a gente fala de inglês, a gente sabe que a gente vai acabar dificultando aí uma grande parte da população da base da pirâmide, principalmente os negros, mas a gente está falando também de, na hora de contratar, a gente toma muito cuidado com os filtros que a gente faz, né? Porque hoje o que acontece nas grandes empresas é eu abro uma vaga, vem 1 trilhão de aplicações, e aí eu tenho que fazer um filtro. E aí, naturalmente, vai lá o filtro quem é formado, quem tem inglês, etc. e tal, e isso acaba prejudicando. Exatamente. É isso? No universo da tecnologia, a gente vê aí que o conhecimento autodidata também é bastante valorizado. Né? Tipo, tem muita gente que não necessariamente fez uma faculdade de ciência da computação ou de TI, mas que tem esses conhecimentos e que desenvolve, enfim, eu conheço algumas mulheres negras que, por exemplo, não fizeram faculdade de ciência da computação, mas que são grandes desenvolvedoras, né? Você sabe que eu vejo muito nessa história, eu até fiz um vídeo sobre isso, eu vejo muita gente falando, porque a geração Y, não sei o quê, a geração mimimi, etc e tal, e aí, mas por que você acha isso? Não, porque os meus estagiários, aí você vai ver, assim, cara, você só contrata estagiário dessa universidade. Então, você já parou para pensar que, de repente, você poderia estar falando que não é a geração mimimi, é que são os caras dessa universidade que são um problema, né? Que são todos homens brancos, ricos, dessa universidade. Será que uma outra universidade não seria diferente? Ou será que se você não mudar um pouco o seu processo seletivo seria diferente? Ou seja, esse filtro que ele traz, todo esse problema de mesmice e tudo, e de viés, etc. e tal, é uma coisa que as empresas podem trabalhar para poder melhorar o processo seletivo, independente do a gente está falando de colocar mais mulheres, ou mais negros, Com ou certeza. mais trans, acho que é um problema até maior do que isso, né? E eu acho que tem uma outra coisa aí também, que é como que retém, né, esse colaborador, né? Porque muitas vezes a gente vê aí, né, as empresas fazem processos seletivos com preferências para pessoas negras, aí elas vão, ou mulheres, né, e aí fazem todo um dever de casa, fazem a chamada da vaga em português, porque tem muito disso nessas fintechs ou empresas de tecnologia, que a descrição da vaga é em inglês já. Você fala, cara, mas é para trabalhar no Brasil e, tipo, para trabalhar no Brasil você vai falar 80% de português, mas a vaga tá em inglês, né? Então tem desde isso, mas também tem essa coisa de retenção. E aí eu acho que quem está no mundo corporativo entende muito melhor do que eu isso, né? Que, na verdade, assim, contratar e demitir custa muito caro. Né? Então, como que, uma vez que você consegue contratar esses profissionais, né, eles estão dentro, como é que você consegue criar uma trajetória ou um percurso para esse profissional que leve em conta também as disparidades, né? Eu quero dizer assim, as empresas dizem, eu sou inclusivas, nós somos inclusivas, não sei o quê, mas como que eu posso cobrar de um profissional, de um colaborador que fica 2 horas para chegar no trabalho, dentro do ônibus, tem filho, enfim, mora longe do trabalho, cobrar da mesma forma de um cara que teve todas as oportunidades, que fez intercâmbio desde, sei lá, dos 15 anos, que mora do lado do trabalho, que não tem filho. Eu acho que é importante humanizar um pouco também as pessoas, né? Nesse sentido, porque
a gente não parte do mesmo lugar, né? Tem vários estudos que mostram aí, quando pegam, por exemplo, mulheres negras e homens brancos e o mercado de trabalho. As mulheres negras começam nessa corrida com uma perna só e um peso na única perna que tem, entendeu? Tudo bem, mas o que significa isso na prática? Como é que a empresa trabalha isso? Eu acho que olhar para o percurso desse profissional, né? Tipo, como que se a gente vai criar um plano de carreira, né? E vai ver que o cara que você contratou, sei lá, mora numa periferia lá de São Paulo e demora 2 horas para chegar e o cara não fala inglês. Como que eu consigo flexibilizar? E aí não é, tipo, privilegiar, né? É, na verdade, fazer com que esse muro suba um pouquinho para que a gente tenha algum tipo de equidade. Deu tilt, volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu acho que parte da nossa discussão, da gente entender o primeiro bloco do nosso papo, assim, por que você está fazendo isso? E é uma estratégia da empresa que visa, inclusive, grana, né? Então, partindo desse princípio, você não está ajudando aquela pessoa. Não, exatamente. Você está ajudando a fazer uma transformação na empresa que é relevante para a empresa, né? Agora, deixa eu te perguntar, isso também tem a ver, quando você fala de preparar ambiente, né? Deixar um ambiente mais propício, seja para mulheres, negros, trans, enfim, não importa. Também tem uma parte disso que também é na contratação, né? Estou te perguntando que, assim, eu falei com muita gente. Diferente de outros assuntos que eu tratei aqui no podcast, esse é um assunto que eu não entendo nada, né? Eu sou homem branco, rico, mas eu falei com muita gente e eu percebi, por exemplo, com alguns amigos meus, falei assim, cara, até na contratação eu fui lá e eu fui entrevistado por 8 caras, todos brancos, todos diferentes de mim. Até na contratação o cara não se sentir sozinho também tem relevância, né? Então, por exemplo, uma dica prática poderia ser, se eu sou uma empresa, eu vou entrevistar um negro, será que não dá para colocar já um funcionário meu negro ajudando nisso, nesse processo, para conversar com o cara e fazer entrevista? Isso pode ajudar ou não? Super pode ajudar. É fundamental conseguir se reconhecer nesses espaços, né? E se reconhecer passa por esse lugar de você olhar e ver que você não é o único negro daquela sala, ou que você não é o único negro daquela empresa, né? Ou que você não é o único negro ocupando aquele determinado cargo, né? Porque também tem uma coisa, Ricardo, a gente sempre fala, mas os negros não estão nas empresas de TI, os negros não estão nos lugares de poder. Na verdade, eu acho que muitas vezes a gente está sim, só que a gente não está sentado nessas cadeiras, né? Porque quando você olha para quem é auxiliar de serviço geral da empresa, geralmente ali você vai ver a presença de negros e de mulheres de uma forma mais massiva. Aí quando você vai olhando para os outros cargos, né, que é o cargo de coordenação, gestão, aí a coisa começa a ficar menos negra, né, enegrece menos. Sim, mas mas eu estou partindo do princípio que, assim, nós já entendemos esse problema e a gente precisa trabalhar agora não só para explicar para as empresas por que elas deveriam mudar isso, mas como na prática deveriam mudar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Recrutamento às cegas funciona ou não? Eu acho que recrutamento às cegas não, porque eu acho que a gente precisa olhar para o problema, né? Olhar para que tipo de recrutamento que a gente está fazendo e se a gente quer, de fato, chegar em pessoas que a gente não chega normalmente, acho que não tem que ser às cegas. A gente tem que ir atrás dessas pessoas e criar um modelo que inclua essas pessoas, né? Tá, porque o que você está dizendo assim, não adianta fazer às cegas se eu tive, por exemplo, aquele filtro que a gente falou lá do inglês, exatamente. da faculdade e tal, etc e tal, e não adianta, tá. Acho que tem que ser mais propositivo, sabe? Você sabe, uma das coisas que eu sinto muito no meu dia a dia, e eu vejo também as pessoas, quando eu converso sobre esses assuntos, apesar de não ser assunto meu, tem muito a ver com o assunto de inovação, a diversidade, eu percebo que a gente vive, mesmo que a gente não queira, a gente vive numa bolha. Por exemplo, eu tenho poucos amigos negros que trabalham com tecnologia. Uhum. Então, quando tem aquela pergunta de, puta, me indica alguém, eu também não consigo indicar porque eu conheço pouca gente. Então, a história de não ter networking, né, de criar essas pontes, como é que eu faço isso? Isso é uma coisa que daria para fazer, seja dos negros daquela empresa, ou a empresa tentar fazer com que esse network aumente. Isso pode ajudar, eu acho pode? que na prática é isso. Começa por aí, começar a procurar em outros lugares. Não dá para você fazer um processo seletivo que
que vai ser direcionado só para um tipo de público que você já fala sempre, né? Acho que estourar a bolha é um desafio para muita gente, né? Para muitas bolhas do mundo, assim. Então, mas na prática, Silvana, desculpa te interromper, na prática, como é que eu faço isso? Eu sou RH de uma empresa. Não adianta eu mandar e-mail para os meus funcionários assim, olha, quebrem a bolha, estourem a bolha. Não, eu acho que na prática... Assim, como é que eu faço? Existem grupos hoje que eu posso, por exemplo, a Preta Lab, se eu falar assim, Preta Lab, eu quero que os meus funcionários tenham mais networking com mulheres e com negros na tecnologia. Como é que eu faço isso do ponto de vista prático? Acho que na prática é você começar a buscar quem já está fazendo isso, né? Quem é, tipo, sei lá, desde Preta Lab, IDBR, Empregue Afro, tem várias bolinhas negras que estão dialogando e discutindo esse cenário das empresas e do mundo corporativo. Acho que com o Google você consegue achar aí pelo menos umas 3, 4 iniciativas, né? E aí tentar se articular com o que já existe, né? Porque eu acho que também tem um pensamento, muitas vezes, que é de começar as coisas do zero. Não, cara, tem um monte de gente fazendo coisas que às vezes você não chega não chega em quem dá a canetada, não tá muito presente. Mas se você der um Google, você encontra pelo menos umas 3 ou 4 iniciativas ali que estão já fazendo, e eu acho que a escuta, né, é fundamental. Assim, como eu chego nessas pessoas, o que eu preciso fazer, qual é o tipo de cultura que eu preciso embutir dentro da minha organização para que, de fato, essa transformação aconteça, né? Essa transformação no meu quadro. E, Silvana, como é que os próprios negros, mulheres, trans, enfim, como é que esses próprios caras podem ajudar nesse processo? Bom, eu acho que tem uma galera que hoje já está dentro das empresas, né, e que ficam tentando ali criar brechas para mudar e para alterar um pouco esse processo, né? Então, quem está dentro das empresas, de alguma forma, já está fazendo esse esforço, né, vamos criar grupos de acolhimento de pessoas, né, de minorias. Eu não gosto muito desse termo minorias, para mim eu gosto mais de trabalhar com essa ideia da Lélia Gonzalez de maiorias silenciadas, desde grupos assim a influenciar quem está dentro, né, dos cargos maiores, né? Que é tipo, vamos fazer um processo seletivo que, de repente a gente não precisa fazer a vaga em inglês, né? Vamos fazer algo que a gente possa incluir, deixa eu divulgar isso aqui no grupo. E essa pressão, ela pode ser feita, por exemplo, com, sei lá, um comitê de diversidade dentro da empresa, um grupo se juntando, mesmo que não seja algo formal, isso é uma pressão que esses grupos podem fazer dentro da empresa. Esses grupos já vêm fazendo isso, né? A gente vê aí, sei lá, desde que a gente criou a Preta Lab em 2017, de 2017 até agora 2020, o que eu já vi de grupos de empresas de tecnologia sendo criados, e até grupos que antecedem a criação da Preta Lab também, para discutir isso, e esses grupos eles têm ganhado mais expressão, eu acho, nos últimos anos, assim, também, sabe? E existe uma pressão que vem, né, que é externa, porque todo mundo quer o selinho da diversidade hoje, né? Todo mundo quer, ainda que não na prática, mas todo mundo quer ser reconhecido como um espaço diverso, porque isso é um valor hoje em dia, né? Eu acho que isso tem uma outra questão também que tem a ver no que a gente está falando dos porquês, que assim, as novas gerações têm mais propósito. Então, se você quer ser uma empresa que é agradável e aceitável para essa nova geração, né, precisa ser um lugar que pensa diferente, precisa ser um lugar inclusivo, né, o próprio funcionário precisa recomendar a empresa, senão você não consegue atrair talentos, acho que tem tudo isso. Deixa eu te perguntar uma última coisa, e acompanhamento de carreira, né? Você falou de tornar o ambiente propício e tudo mais, mas quando eu conversei com algumas pessoas, principalmente de RH ou pessoas mais sêniores, eu escutei uma coisa que eu escutei muito de mulheres e eu escutei algumas vezes também de negros, da tal síndrome do impostor. Né? Isso é muito comum, inclusive em pessoas que são muito, muito boas em alguns talentos, tá? Mesmo em homens e tudo. Esse acompanhamento mais, talvez, psicológico também é relevante, né? De fazer com que essa pessoa entenda que ela é realmente capaz e para fazer essa inspiração, essa mentoria, isso também é relevante, né? Eu acho que, na verdade, isso é fundamental, né? Porque a nossa saúde emocional, ela impacta em tudo, né? E essa síndrome do impostor, ela é o que persegue a gente, assim. E tem 1000 exemplos que eu poderia te dar de como que isso afeta, né? Porque mesmo quando a pessoa
consegue, conquista, senta naquele lugar, ela o tempo todo está se questionando se de fato ela deveria estar ali. Eu acho que isso acontece por alguns motivos, e um deles é o fato de você ser normalmente único. Você ser o único negro, a única mulher num cargo de chefia num espaço. Então você fica, ai meu Deus, mas eu deveria realmente estar aqui? Não, porque quando a minha parceira que é branca ou o meu parceiro que é um homem branco rico fala, tem muito mais legitimidade o que o cara fala, né? Então tem isso, e isso é sim um processo interno, muitas vezes nosso, né? E que é fruto de um racismo estrutural que a gente vive, né? E que muitas vezes a gente nem identifica. Hoje é muito bom a gente conseguir dar palavra para isso. Síndrome do impostor, isso tem um nome, né? E a gente entende por que isso acontece. Por quê? Porque a gente vive tendo que provar o tempo inteiro que a gente é melhor 50 vezes, né? Eu não acho que isso vai acabar tão cedo, mas eu acho que um dos caminhos é, sim, cuidar da saúde mental, saúde emocional, ter um acompanhamento, porque é uma forma também, eu vejo muito essa ideia da saúde mental como uma forma de fazer política, né? Porque é isso, você chega num lugar e você não se reconhece naquele lugar, você está ali por um esforço seu, da sua família e etc. E como é que você sustenta, né? Porque eu sempre penso isso, né? Que empoderamento, que é uma palavra que infelizmente já ficou batida, mas ela ainda tem um sentido que é muito importante, não é você só chegar num lugar, estou empoderada, não desempodero mais, né? Na verdade não é sobre isso, é sobre como eu me mantenho, como eu me equilibro dentro desse empoderamento, como eu me mantenho nesse cargo, como eu me mantenho nesse lugar, né? Não é só chegar, tem uma coisa de permanência também que eu acho que é interessante da gente observar. Legal. Silvana, adorei o papo, espero que você tenha gostado. Eu sei que é uma gotinha no oceano, né? Mas espero que a gente ajude também algumas empresas a ter uma linha de raciocínio diferente e até entender um pouco algumas ações práticas. Como é que eu te acho na rede? Como é que eu acho o Preta Lab? Obrigada, Ricardo, pelo papo também, a oportunidade de falar um pouquinho sobre esses assuntos. Eu na rede eu tô como Cibahia, @Cibahia no Instagram. E para achar mais sobre o nosso trabalho é o Lab Makerspace no Instagram também. E tem o site do Preta Lab, pretalab.com. Chegando em um desses canais, você consegue chegar em todos. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada a você, viu? Tchau, tchau. E no nosso site, uol.com.br/tilt/podcast/DeuTilt, você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Deu Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavallini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana Ushinaka e Juliana Carpanês.